polêmica do final de semana está muito voltada às falas complexas, criminosas e condenáveis, repugnantes, ditas por Antônia Fontinelli numa treta envolvendo ali ela e a deputada federal Érica Hilton. O que aconteceu, gente? A Antônia Fontinelli, ela decidiu criticar a deputada depois que ela teria votado contra um projeto de lei que endureceria ali as penas contra crimes hediondos, tá? Ela chamou a política de preta do cabelo duro, né, palavras a Fontinelli, ao comentar esse voto dela contra o aumento de pena para crimes hediondos. A treta começou quando Antônia estava recebendo notícias, lendo as notícias numa live, né, que ela fez na internet, no canal dela, e ela viu que representantes do PT e do PSOL foram contra a punição, ali o voto, né, desse projeto de lei. Abre aspas, entre os votos contrários estão o de Érica Hilton. Esperar o que de você, né? Que tinha um nariz desse tamanho, aí ela fez um sinal com o dedo, e um cabelo de preta, que é o que você é, preta, e um discurso mentiroso, fecha aspas, disse a Fontinelli. Em seguida, a Fontinelli disparou, parem de querer ser brancos e ser loiros porque vocês não são. Você também não é, querida. Por causa desse voto, você, Érica Hilton, é minha inimiga. E a gente vai dar de cara logo logo. Anota o que eu estou te falando, começou ela ali, que ainda disse, votar contra pena para estuprador é um estupro. Se dê ao respeito, zorra. Você é preta do cabelo duro, como todos os pretos são, teria dito Fontinelli. Isso não é demérito, mas você não quer ser uma preta do cabelo duro, quer ser uma branca loira. Logo depois, a influenciadora então disse, só que não é e nem nunca vai ser. É uma trans que teve a chance de mostrar que poderia ter caráter, independente de ser uma trans ou qualquer outra coisa, mas você não tem. Eu não sou o Nicolas Ferreira, se vier pra cima de mim, eu puxo a peruca e te deixo careca, porque ó, isso aqui é meu, disse ela puxando o próprio cabelo, e ninguém vai mudar essa zorra. E tem um vídeo ali, inclusive tem um dos trechos aqui que eu vou só colocar um pedacinho, tá, gente? 7 segundos da Fontinelli falando essas atrocidades. Vamos ver e na sequência a gente comenta, tá? Vamos lá. A votação escancarou a divisão entre governo e oposição. Quase todos os deputados do PT e todos os parlamentares do PSOL votaram contra o projeto. Entre os votos contrários estão o de Érica Hilton. Esperar o que de você, né? De um nariz desse tamanho, um cabelo de preta, que é o que você é, preta, e um discurso mentiroso, dizendo que parem de querer ser brancos, porque vocês não são. Não vou colocar o resto, né, porque acho que já deu pra gente entender. E aí, gente, isso não tem outro nome a não ser racismo, tá? Isso é racismo, é crime no Brasil e, evidentemente, a Antônia Fontinelli vai responder por isso. A deputada federal já entrou com uma ação na justiça contra a Antônia Fontinelli. Ela pede uma indenização de 50 mil por danos morais após ser alvo dessas ofensas aí feitas na transmissão do canal dela no dia 18 de julho, mais conhecido como ontem na internet. No processo, os advogados de Érica alegam que a fala fere a honra, a dignidade e a imagem da deputada e configura injúria racial e transfobia. Eles citam dispositivos do Código Civil e da Constituição Federal, além de decisões sobre o Supremo Tribunal Federal que equiparam a transfobia, a homofobia ao crime de racismo, prática considerada inafiançável e imprescritível. O texto menciona ainda que Fontinelli é reincidente em condutas ofensivas e já responde de outras ações por calúnia, injúria e difamação. Segundo a defesa, o valor pedido tem também caráter pedagógico para coibir a repetição desse tipo de conduta. A ação foi protocolada já neste sábado, dia 19, no Juizado Especial Civil da Comarca de São Paulo. Procurado através de e-mails, Fontinelli não se manifestou. Bom, aí, gente, vamos lá, vamos agora voltar ao outro centro da discussão também. Vamos lá, Dieguinho. Ok, mas que história de projeto de lei é esse? Eu fui atrás para eu poder entender e também explicar para você o que estava sendo proposto e mesmo assim, mesmo com o que eu vou trazer para você de informação aqui, não justifica, obviamente, a Fontinelli ir lá e falar as coisas que falou contra a Érica Hilton. Como eu falei, de maneira repugnante, a gente não pode normalizar essas falas,
porque são falas preconceituosas. Você pode observar que ela faz comparações da cor dela, do cabelo dela com o da Érica, né? Então você fazer esse tipo de comparação, a gente está falando de uma postagem numa live na internet, então isso pode inclusive incentivar outras pessoas que acompanham ela a normalizar esse tipo de prática, né? E a gente nunca sabe quem está do outro lado assistindo a gente. Então assim, é muito complicado o que ela fez e a justiça, a lei, obviamente tem que agir e vai agir, tá? Essa é uma causa que a Érica com certeza vai ganhar, porque a Fontinelli por si só, o vídeo por si só já vai contra ela, né? Bom, quais são as mudanças previstas nesse projeto de lei, tá? É o projeto, gente, eu vou desenhar e explicar da maneira muito simples o que é esse projeto, que foi alvo de todo esse vídeo aí. Projeto 1112 de 2023, apresentado pelo deputado federal Alberto Gaspar, do União do Alagoas. O objetivo principal desse projeto é alterar a lei de execução penal, ou seja, quando você bota alguém na cadeia, a pessoa precisa cumprir a pena. Essa execução de pena é exatamente aí que o projeto atua, dedicando uma atenção especial aos crimes hediondos e lideranças de facções e milícias, tá? A progressão unificada seria para 80%, ou seja, antes de qualquer pedido ser feito ali pelos advogados daquela pessoa que cometeu o crime, ela teria que cumprir 80% da pena, entendeu? Essa era a proposta, que foi votada contra pela deputada Érica. O texto diz: os condenados por crimes hediondos, mesmo que primários, ou seja, a primeira vez, terão que cumprir no mínimo 80% da pena em regime fechado, antes de solicitar progressão para o semiaberto ou aberto. Ou seja, só então, quando estiver faltando ali os 20% da pena, que essa pessoa pode solicitar para a justiça ou não, para ela poder fazer um aberto ou semiaberto. Deu para entender? Atualmente, essa faixa, na lei atual, está entre 40% e 70%, tá? Então, assim, se a pessoa hoje no Brasil, ela, por exemplo, olha os crimes abarcados: homicídio, feminicídio, latrocínio, estupro, tráfico, sequestro, porte ou posse de arma, falsificação de produtos e crimes relacionados a organizações criminosas. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável. Se uma pessoa comete esse crime, hoje, quando ela completar 40% da pena, ela pode pedir a progressão. Ou seja, ela pode transformar o regime fechado, ou seja, ficar lá na cela, em algo semiaberto, ou seja, ela poder trabalhar durante o dia e voltar para a cadeia à noite. Ou aberto completamente, que ela ficar em casa com tornozeleira, aquela coisa toda, né? Isso é o que acontece hoje para uma pessoa que cometeu esse crime que eu acabei de falar para você. E aí a proposta dos deputados aqui, Alberto Fraga, que foi quem mexeu nesse texto e tal, né, que é o relator também, e do deputado que iniciou tudo isso, que é o Alfredo Gaspar, é para endurecer esse tipo de crime, ou seja, vão fazer os bandidos cumprirem a pena até o final. O que alega, por exemplo, a deputada Érica Hilton aí, pelo que eu pude entender, tá? É que esse tipo de... Por que ela votou contra? Porque esse tipo de processo aí não resolve o problema central da coisa. Olha só, tá aqui, ó. Defesa de endurecimento. Deputados como Alberto Fraga, Marcel, defenderam que o projeto reforça o combate à criminalidade, dando início a uma grande reforma e exigindo mais rigor com estupradores, torturadores e milicianos. Aí as críticas dos parlamentares do PT e do PSOL, como Tarcísio Mota, afirmam que esse tipo de punitivismo não resolve o problema da violência e ignora a ressocialização. Aí eu pergunto para você, uma pessoa que cometeu esse crime de estupro de vulnerável, essa pessoa merece ser ressocializada? É uma coisa meio, bem questionável. Veja, aqui eu já não estou mais falando da Antônia Fontinelli nem da Érica, estou falando especificamente sobre o projeto de lei, né? É complicado a gente, evidentemente, na minha opinião, todo dia pedir para que as leis sejam mais duras, terem deputados que votam contra esse tipo de projeto. Na minha opinião, ok, de fato, a ressocialização é o melhor caminho, mas não para todos os crimes. Tem gente que comete crimes que são considerados hediondos, que, na minha opinião, Dieguinho falando, tem que ficar o resto da vida na cadeia. Porque se você não mostra que cometer um crime é punitivo, que você pode voltar a viver normalmente depois de 40% da pena concluída, você não está literalmente coibindo que esse crime aconteça de novo. Por que nos outros países do mundo afora o índice de crimes é menor? Porque as penas são tão duras que ninguém quer cometer crime.
Percebe a diferença? O crime não pode compensar. O crime não pode ser bom de ser cumprido, de ser feito. Entende? Então essa é a minha opinião. Nada, agora vamos voltar para a história, justifica o que a Antônia Fontinelli fez com a Erika Hilton. O que a Antônia Fontinelli fez também é um crime, que é racismo. E também merece ser punido com rigor da lei. Então, nesse ponto, Erika Hilton está certa em ir para cima e processar. É questionável o voto da Erika Hilton? Sim, totalmente. Assim como é questionável o voto de qualquer outro deputado que está ali legislando a favor da população, ou não, né? Porque cada deputado está ali, são 500 e tantos deputados, queriam até aumentar essa quantidade, para que de fato o debate aconteça e as leis sejam um consenso, né? E as mudanças sejam um consenso. Mas lamentavelmente a gente vê que muitos deputados eles legislam em favor próprio, em benefício próprio, e esquecem da população. Só que a gente tem tantos problemas sociais e um deles é a segurança. E não adianta contratar 1 milhão de policiais, jogar na rua em São Paulo, ter um custo com esses policiais, né, de salário, de carreira, aquela coisa toda, se o problema que é a execução de uma pena contra alguém que comete um crime não for duro. Porque aí é você enxugar o quê? Gelo. É você enxugar gelo, literalmente. Como é que você... Tá entendendo o que eu tô falando, minha senhora? Não vai resolver o problema. As coisas têm que andar de maneira mais equilibrada. E no Brasil não funciona assim. É muito triste quando você vai para fora, em outros países, e você vê que você pode andar com o celular na mão, que ninguém vai pegar o seu celular, porque a pessoa que pega o seu celular, ela não quer passar o resto da vida dela na cadeia. Aqui a pessoa pega o celular, não é presa, dá uma semana a polícia solta. Não porque ela quer, porque é a justiça, porque a lei diz que é para soltar. Percebe?